Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico, canal voltado para a análise dos eventos geopolíticos e macroeconômicos. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre as estratégias que a China adota para diminuir a importância do dólar no cenário internacional. O vídeo está com imagem ruim, eu dei prioridade agora ao som, o vídeo anterior o som ficou ruim. Enquanto eu não resolvo esse problema, nós vamos ficar com o som que é o prioritário. O conteúdo importa mais. Vamos lá, o que acontece? O Xi Jinping, ele recentemente se reuniu com o reino saudita e estabeleceu uma série de acordos nas mais diversas áreas, sendo que os acordos na área de petróleo são os mais relevantes. Nós podemos dizer que o paradigma das relações internacionais mudou. Essa conversa que chineses e sauditas tiveram podem ser definidas sem qualquer exagero como um antes e depois na diplomacia. Então, um cenário antes dessa reunião e agora o cenário posteriormente a essa reunião. O que eles acordaram, esses dois países? A China vai passar a adotar o yuan chinês nas suas negociações internacionais envolvendo petróleo, substituindo o dólar. E essa negociação vai ser intermediada pela Bolsa Nacional de Petróleo e Gás de Xangai. Então, veja, é um movimento político estratégico no sentido de diminuir a importância do dólar, uma vez que ele não vai mais... ele vai ter a importância diminuída no cenário do comércio de petróleo. O Xi Jinping ele se reuniu com os membros, os líderes do Conselho de Cooperação do Golfo, que, como o próprio nome diz, é uma reunião de países do Golfo Pérsico que tem o intuito de promover aumento de comércio e aumento da importância desses países no cenário internacional. E o Xi Jinping entrou num acordo em que ele vai comprar de forma recorrente, em grandes quantidades, petróleo bruto e gás natural do Conselho de Cooperação do Golfo, dos países pertencentes ao Conselho, né? Lembrando que a China é, de longe, o maior importador de petróleo do planeta e a Arábia Saudita é a maior vendedora de petróleo do planeta. Eu contei no vídeo passado a história do Sheikh Ahmed Yamani. E, enfim, é um movimento coordenado entre ambos os países e que vai prejudicar muito os Estados Unidos. 80% do comércio de petróleo hoje, ele ainda é cotado em dólar americano. E com essa iniciativa, esse percentual obviamente vai diminuir. Ainda não se sabe quanto. Eu, pelo menos, não tive acesso a essa informação. Mas é uma iniciativa que, tirando esse poder do dólar, ele abre portas para a internacionalização do yuan. E é realmente um forte golpe ali no dólar americano, né? No total foram mais de 30 bilhões de dólares em acordos firmados. Esse valor será convertido em yuan. E muitos desses acordos eles foram realizados no âmbito do Belt and Road. O que é o Belt and Road? É uma estratégia chinesa que remonta aí a uns 10 anos, que ela é voltada para uma estratégia global de desenvolvimento de infraestrutura do governo chinês. Então, o que eles fazem? Eles investem em países estrangeiros e também em organizações internacionais, ONGs, né? O objetivo é fazer com que a China assuma um papel de maior relevância no cenário internacional, podendo aí assumir a liderança em assuntos globais e, obviamente, aumentando poder e status dos chineses, né? Uma iniciativa interessante que os chineses eles foram muito perspicazes nesse ponto. O que eles perceberam? Por exemplo, a África é um continente que é esquecido pelo mundo. E os chineses estão começando a investir na África. Então, se você pegar toda a costa leste da África, a maior parte das concessões, por exemplo, de aeroportos, portos, a rede logística está muito dominada pelos chineses. Eles conseguiram, inclusive, estabelecer uma base militar no Djibouti. Isso é uma outra história. Se a gente pegar, por exemplo, a realidade brasileira, muitos dos nossos portos e nossas
correntes logísticas, elas estão atreladas às chinesas, estão controladas por empresas chinesas que, obviamente, recebem ordens do PCC, do Partido Comunista Chinês, né? E, enfim, o Belt and Road é um projeto de expansão dos chineses que está muito poderoso, muito forte e não estão conseguindo conter, tá? Os acordos que os chineses fizeram com os sauditas, eles contemplam iniciativas dentro do Belt and Road e incluem um espectro de atuações fora o petróleo, tá? Então foram firmados acordos no âmbito das comunicações, essa nova tecnologia 5G, tecnologia aeroespacial, a nova energia, digamos verde, a energia mais clean, logística, acordos em logística, computação, real estate, setor imobiliário, agricultura, enfim, vários acordos. Os de petróleo que a gente vai tratar aqui são os mais importantes. O Xi Jinping, ele tem noção de que o Conselho de Cooperação do Golfo ele tem algumas limitações ainda. Então, nos pronunciamentos, ele sugeriu um convite para que novas soberanias entrem nesse acordo. Obviamente, grande parte do mundo muçulmano, exceção do Irã, que são persas, né? Mas esse ato foi visto também como provocação, porque ele está convocando os muçulmanos que têm uma rivalidade aí histórica com os americanos, muito pelo apoio que os Estados Unidos dão a Israel, né? Mas o fato do Xi Jinping ter convidado essas monarquias do Golfo demonstra muita perspicácia estratégica e força, né? Porque é um movimento que Washington dificilmente vai conseguir deter. E o alerta lá em Washington acendeu com certeza, né? O governo Joe Biden, que nesse ponto seguiu uma linha que já tinha sido adotada pelo Trump de começar uma briga mais frontal com os chineses, vai sentir na pele o drama. Outra jogada de mestre dos chineses foram que, além deles fazerem acordos na área de petróleo, conectando ao Belt and Road, eles conectaram esses acordos à Organização de Cooperação de Xangai, a OCX. O que é essa organização? Eu vou remontar a origem dela. Ela foi criada inicialmente para combater terrorismo, separatismo e extremismo. Foi um acordo que inicialmente contemplou China e Rússia. E por que terrorismo, separatismo e extremismo? A Rússia, por exemplo, ela tem um problema histórico com o separatismo. Então, eu não sei se vocês se lembram, há muitos anos atrás, teve um massacre que chocou o mundo, que foi o massacre da escola de Beslan, onde terroristas chechenos entraram numa escola, eu acho que na Ossétia do Norte, se eu não me engano, não tenho certeza, e os Spetsnaz russos, as forças especiais, tentaram entrar na escola, não deu certo o resgate, morreu muita criança, foi um negócio, eu lembro, que me marcou demais, foi um negócio que chocou o mundo, assim. Enfim, teve o massacre de Beslan, teve também, para quem se lembra, o atentado ao teatro de Moscou, os Spetsnaz jogaram gás, os terroristas tomaram o teatro, né? Os Spetsnaz jogaram gás, que iria adormecer todo mundo, mas o gás tinha um tempo lá de latência, não sei se esse é o termo correto, que se passasse daquilo as pessoas começariam a morrer. Então eles jogaram gás no teatro e não deram para o hospital o antídoto para esse gás e muita gente morreu, terroristas e reféns, né? Mas isso é o seguinte, foram dois eventos que eles foram paramounts, o ápice, para mostrar para os russos que eles tinham que começar a lidar com essas questões de terrorismo associado a separatismo. Então, os russos eles ainda têm alguns problemas, derivados principalmente da dissolução da União Soviética, com o separatismo. Então, tem o problema da Chechênia, da Ossétia do Norte, a Ossétia do Sul, da Daguestão, a Abkhazia, Nagorno-Karabakh, que é uma região contestada da Armênia, contestada entre Armênia e Azerbaijão, não diz muito ao território russo propriamente, mas é um espólio da União Soviética. Se alguém quiser entender esse conflito que está acontecendo agora, Nagorno-Karabakh, eu indico um canal fantástico, Rogério Nitablian,
ele é armênio e ele tem todo o esforço histórico desse conflito. Ele tem um viés pró-Armênia, que é o meu também, né? Do que eu conheço do conflito. Mas assim, é bem interessante, está acontecendo hoje, tá? Esse conflito é uma situação bem tensa e que não é retratada aqui no Ocidente. Você não vê a Globo falando, você não vê a CNN, a NCBC, enfim. Mas para vocês verem uma breve digressão aqui, né? Esses atos separatistas russos, eles aconteceram principalmente quando Putin assumiu naquele vácuo de poder que o Boris Yeltsin deixou. Então, esses grupos terroristas, eles aproveitaram que eles acreditavam ser um próximo líder fraco e começaram a atacar território russo. O Putin, junto com o KGB, FSB hoje, foi muito eficiente em reprimir esses movimentos. E o mais interessante do Putin é que ele conseguiu estabelecer uma certa paz com esses movimentos. Então eu lembro que quando ele conseguiu certa paz na Chechênia, ele chamou o Kadyrov, na época era o Kadyrov pai, hoje é o Kadyrov filho quem governa a Chechênia, mas ele chamou o Kadyrov pai numa cena assim impressionante, que eles se reúnem e o Kadyrov dá a mão para o Putin, e Putin fala, agora eu venci a guerra, mas nós estamos em paz. Por que isso é relevante? Tem tropa chechena hoje lutando com bandeira russa no peito contra a Ucrânia. Então esses caras atacaram o território russo, quiseram se separar da Federação Russa, os russos revidaram e por causa de uma boa liderança eles alcançaram um acordo de paz que tem limitações, mas hoje você tem checheno lutando em prol da Rússia contra os ucranianos. Enquanto no Brasil, você tem gente hoje que foi anistiada dizendo que quem depredou o Congresso Nacional não pode ser anistiado. Diferença, né? É fantástico. Realmente. Enfim, voltando, breve digressão, os chineses também têm problema com separatismo, né? Vide aí a questão do Turcomenistão do Leste, alguns chamam Turquestão Oriental. É mais conhecido na mídia ocidental como o conflito de Xinjiang. Esse conflito afeta uma minoria uigur muçulmana que reside na fronteira da China com o Afeganistão, uma fronteira pequena de 70 quilômetros. Mas existem indícios sérios por parte da inteligência americana de que está acontecendo um genocídio hoje contra os uigures. Tá? A CIA tem relatórios dizendo isso e provavelmente esses relatórios são verdadeiros. Eu já cheguei a ver imagens desses genocídios, são chocantes. Se for procurar, assim, veja com parcimônia, um negócio que contamina a alma, tá? Mas enfim, os chineses eles têm problema com separatismo. Tem a questão ainda, além dos uigures do Turcomenistão do Leste, eles têm separatismo na Mongólia Interior, e tem as questões mais famosas que são Tibete e Taiwan, né? Então o que acontece? O Xi Jinping, quando ele fez esses acordos do petróleo, envolvendo o Belt and Road e a Organização de Cooperação de Xangai, quando ele traz a Organização de Cooperação de Xangai, que é voltada para combater terrorismo, extremismo e separatismo, ele dá um recado muito forte para os Estados Unidos de que ele tem também uma veia militar, de que ele não vai aceitar a ostensividade bélica americana. E é interessante porque não é muito do perfil histórico chinês. Os chineses eles lidam com guerra de uma forma muito diferente. Provavelmente vai ser meu próximo vídeo. É uma questão muito interessante. A gente tem que aprender a entender o pensamento chinês. Ele é fulcral para a gente entender por que o Ocidente está perdendo a guerra. Tá? Eu digo guerra em todos os sentidos. Guerra cultural, guerra espiritual, guerra bélica, que é o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. Enfim, e além disso, a Organização de Cooperação de Xangai, ela é gigantesca. A gente, novamente, não ouve falar disso aqui, né? Mas ela contempla aí 60% do território da Eurásia, 40% da população mundial e 30% do PIB do planeta. Nós aqui na América, a gente é muito centrado na gente e a gente esquece de ver o mundo, né? Pensa o seguinte, se você reunir China, Rússia, Índia, Paquistão e Indonésia, você já tem metade do planeta Terra. É por isso que é tão importante essa iniciativa do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, South Africa.
ela incomoda tanto os Estados Unidos, porque não é só o aspecto econômico, é o aspecto populacional e de imposição de uma posição geopolítica. Então, perfeito. O que aconteceu novamente? Então, os chineses fizeram acordos na área de petróleo, falando que vão negociar com o Conselho de Cooperação do Golfo, petróleo em Wuhan, e eles conectaram essas iniciativas ao Belt and Road, que tem a parte de logística, agricultura, tecnologia, e mais a Organização de Cooperação de Xangai, que é para combater terrorismo e separatismo, dando um recado bélico para os Estados Unidos. E é uma atitude que incentiva a rivalidade geopolítica, né, que é fulcrada hoje, centrada nessa divisão entre atlanticismo, né, a OTAN, o otanistão, e o eurasianismo. Uma diretiva desses acordos foi que os países que vão comercializar petróleo ou outros produtos nesse mercado internacional, eles vão começar a fazer isso em suas próprias moedas, ou seja, derrogando ainda mais a importância do dólar. Então, por exemplo, o que a China comprar do Iêmen, por exemplo, pode ser feito na moeda iemenita, não utilizando mais o dólar. Então o dólar vai começar a sair da Eurásia, que é a área mais populosa do mundo e muito importante do ponto de vista geoeconômico, né? O Vladimir Putin, o presidente russo, ele recentemente fez uma declaração, eu vou ter que ler para vocês porque eu não sei de cor, né? Deixa eu ver aqui. Ele falou assim, o trabalho foi acelerado na transição para moedas nacionais em acordos mútuos. O processo de criação de uma infraestrutura de pagamento comum e integração de sistemas nacionais para a transmissão de informações financeiras começou. O que o Putin quis dizer com isso? Primeiro, que eles vão começar a fazer acordos em moedas próprias, tirando o dólar do jogo geopolítico. Mas tem um detalhe aqui que é muito delicado, mas muito interessante. Quando ele fala sistemas nacionais para a transmissão de informações financeiras, ele se refere a um combate ao SWIFT. O que é o SWIFT? O SWIFT é um sistema que foi inventado pelos europeus e pelos americanos em 73, ou seja, após a retirada de Bretton Woods. E como que funciona esse sistema SWIFT? Ele é um sistema que basicamente permite troca de informações bancárias entre todos os bancos do mundo. Então você, por exemplo, você tem uma conta no Itaú, você quer transferir um dinheiro para Jacarta. Você tem lá sua agência, sua conta, mas você também tem um código SWIFT. E a conta em Jacarta também tem um código SWIFT. Então você só de dar esse código SWIFT, você entende que o sistema entende que está transferindo um dinheiro de José da Silva do Itaú para fulano de tal lá em Jacarta. São códigos mundiais, tá? Cada um tem um código e serve para até monitoramento de transações financeiras pelo mundo. Só que esse SWIFT, como eu disse, ele foi criado pelos europeus e americanos. E todo o centro decisório dele é baseado no eixo ali, Washington, Londres, Bruxelas. Bruxelas, sede da OTAN. Então o que acontece? Todo mundo, o planeta inteiro, está vinculado ao sistema SWIFT, inclusive os russos, inclusive os chineses e um pouco os iranianos. Depois que teve a Revolução de Maidan em 2014, a Revolução Laranja na Ucrânia, os americanos ameaçaram punir os russos e muitos dos bilionários russos que tinham sido herança da União Soviética e serviam de base de apoio político e financeiro para o Vladimir Putin. Então, com essa simples ameaça, o Putin percebeu que ele precisaria criar um sistema autônomo que fugisse ao SWIFT e permitisse que ele e os cidadãos russos transmitissem informações sobre pagamento e transações financeiras
com outros países, mas fora desse sistema SWIFT. Existe uma teoria, inclusive, de que o Bitcoin foi criado na esteira desse processo. Eu não acredito muito, mas existe uma lógica por trás desse raciocínio, mas eu não vou me apegar a isso, tá? Enfim, o objetivo aqui, o cerne da questão, é fugir do SWIFT. Então o que os russos fizeram a partir de 2014, depois do Maidan? Eles criaram um sistema chamado SPFS, que eu não vou traduzir do russo, perdoem, né? E eles entraram num acordo com os chineses que eles vão também os chineses vão começaram a construir um sistema alternativo ao SWIFT, que no caso dos chineses se chama CIPS. Então o que acontece? Consequência prática da ameaça dos americanos. Essa doutrina de embargos americanos não funciona, eles não perceberam isso e eu não sei a razão. O que aconteceu? Bom, precisamos sair do SWIFT. Então vamos convidar outros países para ingressar nos nossos sistemas. Então o que os russos e os chineses fizeram? Falaram, saiam do SWIFT, venham para os nossos sistemas, SPFS e CIPS, e a gente se liberta da América opressora, na visão desses países, né? Então, assim, vários bancos centrais de países da Ásia Central, do Irã e da Índia, toda a Eurásia, na verdade, eles começaram a abandonar o SWIFT. Abandonaram, por exemplo, o Visa e Mastercard. Se você pegar o uso de Visa e Mastercard nessas regiões, o decréscimo é brutal, brutal. E aí, nesses países, estão começando a usar outras formas de pagamento. Algumas delas, vou ler aqui. Union Pay, Mir, Alipay, WeChat Pay. E são sistemas que são muito populares no Oeste Asiático, né? Enfim, esse foi o intuito do Vladimir Putin nessa provocação, quando ele fala que, além de ele substituir moeda, ele quer substituir esse sistema de integração nacional para a transmissão de informação bancária. Inicialmente, muita gente duvidou dessa alternativa sino-russa de fugir do SWIFT, mas o tempo provou o acerto dessa estratégia e eu sou uma testemunha pessoal disso. O que aconteceu? Antes de explodir a operação especial na Ucrânia, eu comprei um Exchange Trade Fund, um ETF, um ETF russo, e era negociado pela iShares, que é uma subsidiária da BlackRock. Então eu acreditava no crescimento da economia russa, no incremento do rublo no cenário internacional e comprei esse ativo financeiro. A guerra explode e o Joe Biden, também conhecido como leitor de teleprompter, ele emite uma ordem executiva em que ele congela todos esses ativos. Tá? Ele congelou o meu e ele congelou, obviamente, dos bilionários russos, muitos dos quais não tinham qualquer ligação com o governo. Eles ficaram ricos independentemente do governo Putin. Então eram pessoas isentas, completamente alheias à política e que foram beneficiadas por causa de uma rixa geopolítica provocada pela OTAN e que teve o cume com a agressão russa à Ucrânia. E assim, todo mundo perdeu dinheiro. Então eu tive ativo congelado. O discurso oficial é sempre muito lindo, né? Temos que combater o extremismo russo, a invasão da Ucrânia, porque nós somos democráticos e os valores da dignidade da pessoa humana, e, enfim, o ocidentalismo, essa baboseira de sempre. Mas meu dinheiro não voltou, eu fui roubado. Qual que é a minha intenção agora? Eu não quero mais, eu tô dando meu exemplo porque eu sou peixe pequeno nesse jogo, tá? Eu não quero mais negociar nada que seja por intermédio de algo que seja americano. Então, eu fui jogado para fora do sistema financeiro americano. Imagina esses grandes milionários e bilionários. Eles estão começando a fugir dos Estados Unidos. Por causa dessas estratégias bem questionáveis por parte de um governo que é liderado por um senhor que já dá sinais de senilidade. Né? Enfim, eu não quero me alongar muito aqui nas minhas críticas ao
excelentíssimo senhor presidente dos Estados Unidos da América. Enfim, mas o recado é dado, né? Se os ativos dos bilionários podem ser congelados, por que o seu não pode ser congelado? Então veja, os russos e os chineses foram inteligentíssimos em sair do SWIFT e começar a negociar em moedas próprias. Eles tiram o dólar da jogada e ainda tiram o sistema financeiro euro-americano também da jogada. Os americanos estão numa situação complicada, fruto dessa estratégia bem pouco inteligente de ficar sancionando todo mundo. O Xi Jinping, para jogar um pouquinho de pimenta na sopa, ele fez um pronunciamento recentemente em que ele contemplou a filiação do Irã oficialmente como membro pleno. Jogada fantástica, porque assim, o Irã é persa e tem muito problema com alguns países árabes, né? Vide a guerra Irã-Iraque. Então os iranianos têm problema com os sunitas, eles têm problema com os xiitas, eles têm problemas com os americanos, eles têm problemas com os israelenses, mas aceitaram entrar num acordo junto com muçulmanos, chineses e russos para prejudicar os Estados Unidos. Eles fecharam, os chineses e iranianos fecharam um acordo de parceria estratégica de 25 anos, valor 400 bilhões de dólares em investimentos que serão pagos reciprocamente em yuan chinês e na moeda iraniana. É muito importante consignar que o Irã foi jogado no colo da China. Por quê? Na época que o Trump era presidente, ele optou por sair do JCPOA, que era um acordo nuclear que limitava o programa nuclear iraniano. A partir do momento que ele sai do JCPOA, ele teve um surto psicótico lá, não foi bem orientado, o Trump, e ele sai do acordo. Então, isso é um incentivo para os iranianos retomarem o programa nuclear, né? Além disso, o Trump, além de ele sair do JCPOA, ele impôs um embargo financeiro aos iranianos, uma série de congelamento de ativos, proibição de importações. Então, eles adotaram, os americanos historicamente têm essa política de polícia do mundo, ficam monitorando ali o mar na região do Irã, evitar que navios comercializem petróleo, comercializem ouro, enfim. E hoje o Irã está se virando provavelmente com Bitcoin, talvez com ouro oriundo da Venezuela, e eles fazem esse comércio através de um sistema chamado Shadow, acho que é Shadow Ship, é navio fantasma. É uma tecnologia bem complicada, eu não sei como funciona, não sou da área, óbvio. Eles desligam os localizadores do navio e o navio fica transitando às escuras no mar, mas consegue passar pelas fiscalizações impostas pelos americanos, né? Enfim, veja, os americanos acabaram jogando o Irã no colo dos chineses. Os chineses vão patrocinar os iranianos em 400 bilhões de dólares. É muita coisa. E a gente tem que pensar o seguinte, né? O Trump saiu do JCPOA e isso dá força para o programa nuclear iraniano. E um Irã com bomba nuclear modifica toda a estrutura de poder e toda a correlação de forças geopolíticas no Oriente Médio. É muito grave. E lembra, é discurso oficial do Irã há muito tempo destruir Israel. Então, desde que o Khomeini assumiu em 79, fruto da Revolução Iraniana que derrubou o antigo Shah, os iranianos têm como proposta extinguir Israel, né? Inclusive, para quem se lembra, o Ahmadinejad, que foi o presidente iraniano lá na época que o Bush filho, o Bush filho era o presidente, o Bush filho colocou Irã, Coreia do Norte e Iraque no eixo do mal, né? Jogando esses países também pro colo dos seus maiores inimigos, que são os chineses e os russos.
O Xi Jinping ainda também, num tom de provocação, ele arrematou a questão falando que ele pensa que o Estado da Palestina deveria ser reconhecido internacionalmente como uma soberania independente, que deveria se tornar membro pleno das Nações Unidas e que, se os palestinos quiserem, eles também podem entrar nesses acordos de petróleo. Provocação brutal aos israelenses, né? Não tanto aos israelenses, tá? Mais aos americanos. Os israelenses, eles têm um equilíbrio delicado ali no Oriente Médio, e eles se relacionam até que bem com os chineses e com os russos, principalmente. Tanto é que tem gente que defende que se os Estados Unidos decaírem mesmo, quem vai segurar a bronca para Israel vão ser os russos. Tá? Mas isso é outro papo. O Xi Jinping, ainda para reiterar a provocação, essa semana os chineses oficialmente firmaram um acordo de venda de petróleo a preço mais baixo para o Talibã, que acabou de vencer uma guerra contra os poderosos americanos, né? Então veja, o Xi Jinping está em acordo com os russos, com basicamente todo o Oriente Médio, com o Irã, com os palestinos e com o Talibã. A coisa tá feia para os Estados Unidos, e muito fruto das últimas políticas aí do Joe Biden também, tá? Então, assim, a gente pode traçar um roteiro aí na frente que é um yuan lastreado no petróleo, avançando em direção à estrutura de pagamento comum, em oposição ao SWIFT, e que vai criar aí uma moeda alternativa que pode suplantar o dólar, e vai ser o Petro-Yuan, né? Eu não quero dizer com isso que a mudança vai ser fácil e que os americanos não têm perspicácia suficiente para reagir, tá? Washington é esperto, o serviço de inteligência dos caras é muito bom, eles têm grandes diplomatas que infelizmente não são ouvidos muitas vezes. O Kissinger, por exemplo, que eu recomendo a todos que leiam Kissinger, Henry Kissinger, é um senhorzinho hoje, mas ele orientou por muitos anos a política externa americana e ele trouxe muitos louros para os Estados Unidos na área externa. Mas depois que os Estados Unidos, principalmente ali depois dos anos 2000, né, em que eles consideraram o fim da história, o tal do Francis Fukuyama, o fim da história, assunto para outro vídeo, mas os americanos se perderam um pouco nesse cenário internacional e deixaram de ouvir os bons diplomatas que têm. Eles vão reagir, nós não sabemos como, mas é um desafio grande pela frente, tanto para os americanos quanto para os chineses e russos, porque os americanos vão retaliar. Mas a minha suspeita é que os americanos, se o andar da carruagem continuar, eles vão continuar com provocações mais bélicas, ou ostensivas ou militares. E os chineses e os russos, eles adotam outra filosofia. Vamos ver o que vai ser para frente, não dá para saber. Mas provavelmente aí a gente está vendo, a gente está participando de um momento histórico importante, o fim da hegemonia americana, o enfraquecimento do dólar e do sistema de petrodólar. O que eu quero dizer com isso? A guerra que a gente vive, ela deixou de ser bélica e ela virou uma variação da guerra híbrida. Eu diria aí guerra financeira. Guerra financeira total. Então veja, o espectro que era bélico, ele se deslocou para algo muito mais sofisticado e que é, digamos, invisível. Então muitas vezes a gente acha que não está tendo uma guerra, mas está. Ela só é lutada num outro campo que muitas vezes a gente não vê. Ele é econômico, ele é financeiro e ele é geopolítico, né? Veja, quem que perde com isso? O mundo. Os países, na verdade o mundo não, deixa eu corrigir. Os países que não souberem aproveitar isso. Então, por exemplo, o Brasil, ele tem que começar a parar
de fazer alinhamento automático com os países. Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele fez um alinhamento automático com americanos e israelenses, o que foi um erro brutal. Eu tenho impressão que o Bolsonaro, ao longo do mandato dele, ele foi percebendo que ele errou. Mas ele errou logo no início, então ele se alinhou com os americanos e com os israelenses, e aos poucos ele foi ouvindo a diplomacia dele, a diplomacia brasileira, que é uma das melhores do mundo de longe, e foi vendo a besteira que ele fez. Só que esse ato dele se distanciar dos americanos foi sentido pelos americanos e os americanos não gostaram. Tanto é que, é prova disso, eles enviaram para o Brasil o Antony Blinken, secretário de Estado, e o diretor da CIA. Oh meu Deus, como chama o diretor da CIA? Ai meu Deus, perdão, eu deveria saber. Esqueci o nome. William Burns. E eles vieram para o Brasil 2 ou 3 vezes para mandar algum recado para o Bolsonaro, né? Então o erro do Bolsonaro, se alinhar automaticamente aos Estados Unidos. Erro do Lula no mandato anterior e provavelmente nesse mandato novamente. Se alinhar automaticamente à China sem pensar, se alinhar automaticamente a essas republiquetas comunistas sem pensar muito. Então é muito complicado você fazer alinhamento com um país que é irrelevante do ponto de vista geopolítico, com todo o respeito, como por exemplo a Angola ou a Argentina, que está numa crise econômica muito perigosa. O que eu quero dizer é: o Brasil precisa parar de se ideologizar. A gente tem que ser pragmático. Se nesse momento é bom Estados Unidos, apertamos a mão dos americanos com muito prazer, honrando eles, porque os caras são bons também, e a gente pega um acordo que seja bom pra gente. O cenário mudou, é russo? Apertamos a mão dos russos. O cenário mudou, China? Apertamos a mão dos chineses. Se tiver que apertar a mão de todo mundo junto, ao mesmo tempo, tem que fazer isso. A diplomacia brasileira é boa nisso. A gente tem que explorar mais isso. Então, por que eu comecei a falar disso? Porque quem perde é quem não sabe se adaptar a essa nova realidade, que ela é pragmática, ela não é mais ideológica. Acabou isso. Isso é da época da Guerra Fria. E a gente continua se dividindo e se matando por causa de ideologia. Acabou isso. Tá? Mas na minha análise, quem vai sofrer mais são os europeus. Por quê? Eles entraram nessa onda green, isso é um problema. Tá? Isso não tem lastro na realidade. Essas energias greens, elas não dão suporte a cidades grandes, não conseguem alimentar uma cidade de 300 mil habitantes. Tá? Os europeus estão na era dos direitos, então é muito direito e pouco dever. O europeu está querendo trabalhar cada vez menos. Você não vai competir com o chinês assim. Tá? Então o europeu está mais preguiçoso. O europeu está mais green, e essa neurose green, ela é fruto de uma ideologia que não tem lastro na realidade, eu sinto dizer. Tá? Prova disso é que eles vão ser obrigados agora, para não morrer de frio, porque quem fornece o aquecimento europeu é a Gazprom russa. Para não morrer de frio, os europeus vão ter que fazer acordo com os americanos. Eles vão ter que comprar gás liquefeito, que é muito mais caro. É muito mais caro a armazenagem, a produção e o transporte. Como é que o cidadão paga isso? Entendeu? Como é que o cidadão comum paga isso? Isso é complicado. Enquanto isso, os chineses e russos estão comercializando petróleo entre si a preços mais baratos em suas respectivas moedas. Tá? Os europeus estão com outros problemas à frente. Os europeus estão tendo poucos filhos, a pirâmide deles está invertendo, a pirâmide populacional. Eles estão tendo que lidar com a migração em massa decorrente da guerra da Ucrânia. Aparentemente eles não pensaram nisso. Isso tem um impacto orçamentário, porque eles têm que pagar essas pessoas, mesmo que fiquem na rua morrendo de fome, elas ainda geram um custo social. Né? Então eu questiono muito o futuro desse welfare state europeu. Eu não sei se isso vai durar muito não, tá?
Os europeus estão tendo que lidar com a realidade também que aumenta a população muçulmana no território, né? Então, por exemplo, os franceses, eu acredito aí que em 30 anos a França já não é mais francesa no sentido que a gente conhece, né? Europeia. Vai ser uma França muçulmana, tá? Então, assim, os europeus estão no fogo cruzado. É a situação mais grave e eles vão ter que... Uma alternativa para eles é exatamente parar de se ideologizar, né? A minha percepção é que o Petro-Yuan ele vai ser adotado de forma lenta, mas de uma forma segura. Os chineses eles têm um limite na confrontação e eles são mais provocadores, mas eles não iriam partir para medidas mais extremas. Então é um processo lento, vai mais aí, acho que uma década, mas a gente tem que ficar de olho. Os americanos, é bom tentar entender a reação dos americanos, qual vai ser, mas acho que o jogo está muito complicado nos Estados Unidos, tá? O Lavrov, Sergei Lavrov, ele é o chanceler russo, né, o ministro das Relações Exteriores, e ele é tido por muitos, eu me incluo, como o maior diplomata vivo hoje, depois do Henry Kissinger. E ele tem uma frase, ele definiu a situação muito bem. Eu vou ler para vocês. A principal razão para as tensões crescentes de hoje é o esforço obstinado do Ocidente coletivo para manter uma dominação historicamente decrescente na arena internacional, por todos os meios que puder. É impossível impedir o fortalecimento dos centros independentes de crescimento econômico, poder financeiro e influência política. Eles estão surgindo em nosso continente comum da Eurásia, na América Latina, no Oriente Médio e na África. É tudo uma questão de subjugação ou exercício de soberania total. Palavras do maior diplomata vivo hoje. Recado final. Financeiro e do ponto de vista de investimentos. A gente tem que se preparar para uma situação em que o dólar vai perder referência internacional. Vai haver uma descentralização financeira fiduciária em relação às moedas. Muito obrigado pelo vídeo e bom final de semana a todos. Obrigado.